O que fazer depois de ser restaurado? O que fazer depois de estar restaurado? Todos nós queremos restauração nas nossas vidas, todos nós queremos viver o novo de Deus nas nossas vidas. Nós temos estudado uma série onde Deus nos chama à reconstrução. Chegou a hora da reconstrução. Mas e depois de restaurado? E depois de transformado? O que fazer? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Pode passar o próximo slide para nós? Tem essa pergunta para mim e para você. O que fazer depois de ser restaurado? E por que voltei a estaca zero? Pode colocar aquele lá também. Perguntas que se encaixam, perguntas que se juntam em uma mesma compreensão. Tente pensar um pouco comigo. O que fazer depois de ser restaurado? Vamos pensar um pouquinho mais perto? Depois que você clama tanto a Deus por algo, depois que você pede tanto ao Senhor por alguma coisa, e você vive o novo de Deus, você vive a restauração, você vive o milagre, você experimenta o milagre, o que fazer depois? Como manter-se restaurado? Como manter-se desfrutante de tudo aquilo que Deus anseia continuar fazendo em nossas histórias? Não basta viver a restauração de Deus, precisamos nos manter nessa restauração. Mas aí eu pergunto, aí sim o próximo slide a respeito da estaca zero. Quantos de nós, em nossas caminhadas, voltamos à estaca zero? E a pergunta é, por quê? Essa expressão, parece que a gente volta lá do começo, né? Desânimo, desespero. Quantos de nós, nessa série de mensagens, ao longo do livro de Neemias, já viveu algo na sua vida sobre a restauração de Deus? Quantos milagres o Senhor já operou na sua vida e na vida daqueles a quem você tem intercedido, você tem se movido, você tem buscado ao Senhor? Quantos milagres o Senhor já fez em sua vida ou na sua história? E a pergunta é, quantas vezes você voltou de novo lá do início? Errou com os mesmos erros, pecou com os mesmos pecados, andou pelo mesmo descaminho. Por que a gente chega nisso? O que nos leva a essas circunstâncias? Precisamos fazer estas perguntas. Porque fazendo essas perguntas, nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos encontrar na história do povo de Deus quem Deus é no meio deste povo. E o que este povo fez para levá-los de novo à estaca zero. E o que este povo fez diante de Deus, ou desfrutou daquilo que Deus estava fazendo, para levantá-lo, para transformá-lo. A palavra de Deus vai continuar falando comigo e com você, através do livro de Neemias, lá no capítulo 9, e nós vamos continuar ouvindo a respeito daquilo que Deus tem para mim e para você. Então abra sua Bíblia comigo, acesse a sua Bíblia aí, lá em Neemias, capítulo 9, se você quer entender o contexto do livro de Neemias, e dos 8 capítulos anteriores, entre no nosso YouTube, entre no meu YouTube, ou no meu YouTube pessoal, ou no YouTube da igreja, e lá estão essas mensagens, a série da mensagem, para você entendendo e se aprofundando mais em como ser restaurado, como viver a restauração de Deus em nossas vidas. O que aconteceu nesse contexto imediato aqui? Não dá para ler o capítulo 9 sem lembrar um pouco do que está acontecendo aqui, senão a gente lê e não vai entender e vai entender errado, aplicar errado a palavra de Deus. O povo vivia em desgraça, consequente do seu... Adolescentes, me ajuda. O povo estava vivendo uma desgraça, perda, estava tudo terrível na vida deles. Por quê? Por causa dos seus pecados, exatamente. Deus, em sua misericórdia e graça, levanta Neemias, e então Neemias, um homem instruído, um homem cheio da graça de Deus, busca a presença de Deus, cheio da direção de Deus, conduz o povo a um caminho de restauração. Deus os restaura, Deus constrói as muralhas, e então, o que o povo faz ali no capítulo anterior a esse? O povo lê a palavra de Deus, o povo explica a palavra de Deus, o povo aplica a palavra de Deus em suas vidas. Então a restauração acontece e Neemias direciona o povo a encher-se da palavra de Deus. Quando chega aqui no capítulo 9, Neemias continua dizendo o que fazer depois de ser restaurado. Precisamos continuar fazendo o beabá da vida cristã. É Bíblia, é oração, é buscar a Deus, é adorar a Deus, é confessar pecado, é jejuar. São os recursos comuns. Ah, Walter, mas eu faço isso há tanto tempo. E há tanto tempo que eu faço isso e vivo a mesma coisa.
Então para se perguntar como estaria você, como estaria sua família, se você não estivesse buscando isso. Se você acha que está um caos, se você acha que está uma destruição, pense então como estaria se não fosse a graça de Deus te sustentando, te direcionando e te moldando no meio de tudo isso. Então nesse contexto a gente chega aqui, depois de restaurado, quando a gente acaba voltando à estaca zero, o que Deus deseja fazer nas nossas vidas. O que fazer depois de ser restaurado é a pergunta aqui do capítulo 9, e vamos ler alguns versículos juntos, a partir do versículo 1, me acompanhe aí por favor. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Vou pular um pouquinho mais abaixo aí, no final do versículo 5. Bendito seja o teu nome, glorioso, a tua grandeza está acima da expressão de louvor. Verso 6, só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nele existe. E ele continua descrevendo a grandeza de Deus. O versículo 7 ele diz, tu és o Senhor. O versículo 9 ele disse, viste o sofrimento dos nossos antepassados. Parte ali do versículo 10 ele disse, alçaste renome que permanece até hoje. Depois lá no versículo 16, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Versículo 19, foi por tua grande compaixão que não abandonastes no deserto. Versículo 23, tornaste os teus filhos tão numerosos. E o texto continua dizendo dos feitos do Senhor, versículo 26, mas o que o povo fez? Foram desobedientes, se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei. Versículo 27, a parte B, mas quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu os ouvistes, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. E aí lá o versículo 32, agora portanto nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, que não fica indiferente à nossa aflição. E o texto continua dizendo da graça, da misericórdia do Senhor. Lá no versículo 33, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Versículo 38, em vista disto tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, nós temos aqui um resumo da história. Nós gastaríamos um tempo maior se lêssemos o capítulo todo, mas eu quero desafiar você ler esse capítulo na sua casa e então ver aí os grandes feitos de um Deus que não desiste de pessoa como eu e você. Se eu pedisse para nós levantarmos as mãos e nos manifestarmos diante de quantas restaurações Deus já tem feito nas nossas histórias, quantos de nós levantaríamos as mãos? Se eu fizesse uma segunda pergunta, quantos de nós voltamos à estaca zero, depois de restaurados e abençoados, quantos de nós também levantaríamos as nossas mãos? Mas é interessante porque nós temos 2 contrastes aqui nesse texto, ou talvez um contraste de 2 pessoas, melhor dizendo. Deus que sempre permanece gracioso, Deus que sempre permanece bondoso, Deus que não muda mesmo quando somos infiéis, Deus que permanece intencionado em restaurar e abençoar as nossas vidas, mesmo que fomos restaurados, nos esquecemos e o abandonamos. A história contada nesse capítulo revela, na verdade, a história do povo de Israel, o ciclo lá de Juízes, um povo que quando é abençoado, se esquece de Deus, vira as costas para Deus, faz o que quer, do jeito que quer e quando quer. Dá ruim,
Não é assim que os jovens falam? O resultado vai ser desgraça, o resultado vai ser coisa ruim. Mas quando o povo se volta para Deus, pede perdão, o que Deus faz? Não, você não me buscou? Não, Deus não faz isso. Ele perdoa, Ele levanta restauradores. E de novo Deus restaura a vida daquele que o busca de novo e de novo. Assim na história do povo de Israel, contada de uma forma geral lá no livro de Juízes, resumida aqui neste capítulo, assim na sua vida, assim na minha vida, nas nossas histórias. Talvez você esteja cansado de você mesmo. Talvez você esteja cansado de alguém. Talvez você esteja cansado de uma situação. Talvez você esteja cansado de algo que eu não consiga descrever aqui em palavras. Eu não consigo saber onde você está na caminhada com Deus. Eu não consigo saber em que processo você está em relação à restauração que Deus deseja fazer em sua história através da sua vida. Mas uma coisa eu sei: Deus deseja restaurar as nossas vidas. Deus continua atento às nossas vidas. Eu vou repassar algumas verdades de quem Deus é. Depois eu quero repassar algumas verdades daquilo que nós podemos fazer. Primeiro, Deus é grande, Ele é Senhor. Ele vê o nosso sofrimento. Ele é um Deus de renome. Ele é um Deus que tem compaixão. Ele é um Deus que não nos abandona em nossos desertos. Estou lendo parte dos versículos aqui. Ele é um Deus que nos faz numerosos, prósperos, abençoados. Ele é um Deus que não nos abandona em nossa desobediência. Ele é um Deus que não nos deixa oprimidos para sempre. Quando clamamos, Ele nos ouve e levanta libertadores para mudar a nossa história. Ele é um Deus justo, um Deus leal, versículo 33 nos diz, mesmo quando somos infiéis. Este Deus maravilhoso não muda. Você mudou? Você falhou com Deus? A sua história está respingada de desgraça, de um ciclo de insanidade. Deus não mudou. E o desejo de Deus levantar muralhas para proteger a sua vida e fazer da sua vida um reflexo da graça, da misericórdia e da bondade dele permanece o mesmo. O povo de Israel errou. O povo de Israel abandonou a Deus. O povo de Israel trocou o verdadeiro Deus por deuses falsos, inúteis, insuficientes. Mas Deus não mudou. Deus continuou disposto. Talvez você olhe para a sua história, talvez você olhe para você e você se sinta em alguma dessas partes. Mas o convite de Deus para nós é o que fazer depois de restaurado. Porém, eu faço um convite extra que o texto faz, e eu acabei não colocando no PowerPoint. Pode colocar para a gente aquele o que fazer depois de restaurado, e agora a gente vai descendo um a um aí, e pensando juntos. O convite aqui não é só o que fazer depois de restaurado, pode manter esse para nós. Mas o convite aqui também é o que fazer depois de destroçado. Às vezes você está destroçado com o seu próprio pecado, com o pecado de alguém, com essa vida dolorosa. Viver é difícil. Ser humano é difícil, viver é desafiador. E talvez você esteja dizendo, credo Walter, eu não vivo assim não, minha vida é tão boa, tão fácil. Eu sinto te dizer que haverá momentos na sua vida que você verá, e você vai experimentar, que não é tão fácil assim viver não. Mas nesses momentos, Deus permanecerá o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma graça, com o mesmo perdão, podendo nos alcançar. Então, se você está num momento de bênção, de conquista, de alegria, celebre e busque ao Senhor. Porque depois de restaurado, nós precisamos manter o mesmo que fizemos antes, para alcançar a restauração. O problema é que depois de restaurados, a gente relaxa, como o povo de Israel muitas vezes fez. A gente se desatenta àquilo que realmente nos preenche, aquilo que realmente muda as nossas vidas, aquilo que realmente dá paz, aquilo que realmente dá alegria. E a gente começa às vezes, de novo, a fazer aquilo que é a nossa vontade, o que quero, do jeito que quero, quando quero. Só que o problema é que quando faço o que quero, do jeito que quero, quando quero, porque acho que sou digno, porque acho que não é justo, por isso, por aquilo outro, eu estou vivendo o meu coração. E quando eu vivo o que o meu coração, o que a minha vontade quer, Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é corrupto, é insano, é descontrolado em buscar aquilo que é mal. Mas quando eu me submeto à vontade de Deus, que é boa, que é segura, que é perfeita, não é isso que Romanos nos diz? A vontade de Deus é perfeita, ela é agradável. Ela é verdadeira. Quando então me submeto a Ele, eu sou restaurado. Aonde você está? Você é alguém que ainda não alcançou a restauração e está nesse ciclo insano de desgraça? Israel chegou no momento
onde eles estavam restaurados. E eles aprenderam que deveriam fazer o mesmo que os levou a ser restaurado para se manter na restauração. Se você está no ciclo insano, venha ser restaurado através dessas verdades. Se você já está restaurado em algumas áreas na sua vida, mantenha esses mesmos recursos. Esse é o clamor, este é o grito de socorro de um Deus que te ama, de um Deus que me ama, para vivermos a restauração de Deus. Lá no versículo 21, o que fazer depois de restaurado? Jejue. O que o capítulo 9 está nos ensinando? O que o povo de Deus fez? Jejuaram, buscaram ao Senhor. É interessante porque eles já viviam restauração. Então, depois de restaurados, a gente precisa fazer o mesmo. Como que o livro começou? O livro começou com jejum, com oração, com clamor, com ação, com dedicação. E Deus restaurou a história do povo de Deus. Mas depois da restauração, o que Deus instrui o servo dele, instruir os seus servos a fazerem? Continuar jejuando. O contexto todo aqui nos ensina, na verdade, um jejum de arrependimento, um jejum de quebrantamento, um jejum de arrepender-se diante de Deus. Mas espera aí, lá atrás eles já haviam feito isso, eles fizeram isso, foram restaurados, estavam vivendo a restauração de Deus, e agora aqui, o que eles fazem depois de restaurado? Se quebrantam de novo. Eu e você temos um coração extremamente enganoso, extremamente enganoso. Isso nós vemos em Provérbios, que nós não devemos confiar no nosso coração. Nós vemos em diversos textos da palavra de Deus, ou mesmo em Jeremias, que eu acabei de citar, 17:9. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você acha que o problema é o seu irmão. Seu irmão aqui da igreja, seu irmão dentro da sua casa, talvez o seu irmão de sangue. Talvez você olhe para a sua vida e você acha que o seu problema é o seu patrão, o seu funcionário, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o pastor, um líder. Mas o problema, na verdade, é como eu entendo quem sou eu e quem Deus é. Porque quando eu entendo a soberania de um Deus que coordena a história, como coordena a história do povo de Israel, eu preciso entender a necessidade de arrependimento. Eu preciso aprender a necessidade de contrição. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois você avalia se eu estou louco ou se você está louco. Ou se nós todos estamos loucos. De alguma forma, Deus vai nos quebrantar. Ou de alguma forma Deus vai nos quebrar. E muitas vezes eu e você somos tão cegos aos nossos pecados, principalmente os pecados lícitos, aquelas coisas que a gente faz que são corretas. Eu estou trabalhando bastante, eu estou dedicado, eu estou na verdade passeando, curtindo a vida, não tem nada de errado, não estou cometendo nenhum pecado. E a gente vai fazendo coisas lícitas, mas numa intensidade exagerada, onde Deus fica na periferia. E eu e a minha vontade fica no centro. Seja ela lícita, seja ela ilícita, quais são as coisas que Deus precisa nos mostrar? E aí eu te pergunto de novo sobre a nossa loucura, a minha e a tua. Como você quer aprender? Você quer ser quebrantado, lendo a palavra de Deus, jejuando, abrindo mão da comida, abrindo mão do alimento e dizendo: Deus, eu estou aqui para ter um tempo sem celular, sem distrações, sem pessoas me interrompendo, e eu estou aqui dizendo que mais do que a comida, o que eu preciso é do Senhor, mais do que o celular, mais do que as coisas, mais do que tudo, eu preciso do Senhor. Fala comigo, me ilumina através da sua verdade, a tua palavra, me direciona, revela, Senhor. Ou eu vou ser quebrado pela vida. De alguma forma Deus nos corrigirá. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? O que Deus faz com os seus filhos que ama? O quê? Ele corrige. A palavra de Deus nos diz que Deus corrige o filho que ama. Então, de alguma forma, eu e você seremos quebrantados por Deus. Só que eu quero aprender, e eu quero que o Senhor me ensine mais a ser quebrantado por dizer: Deus, eu preciso jejuar. Mas está tudo restaurado, eu estou vivendo um momento maravilhoso na minha vida, glória a Deus, mantenha-se assim. Para tudo, busque ao Senhor intensamente e diga: Deus, eu estou aqui contrito, eu estou aqui quebrantado, porque eu sei que eu preciso do Senhor, e mesmo que tudo parece que está bem, mesmo que pareça que eu estou fazendo certo, eu sou pecador, o meu coração é inclinado ao mal, eu sou corrupto, e deve ter coisas aqui que revelam que eu não te amo, deve ter coisas aqui que revelam que eu não amo as pessoas, deve ter motivações erradas no meu trabalho, deve ter motivações erradas em tudo que eu faço. Me revela, enche-me de quem o Senhor é, molda-me ao seu caráter. Então nós aprendemos a viver a restauração de Deus e a nos manter na restauração de Deus, ou quebrantados ou quebrados.
O que aconteceu na história aqui relatada no capítulo 9, resumindo a história do povo de Israel, resumindo o livro de Juízes? Um povo obstinado no pecado, no engano. Irmãos, será que isso revela uma parte da sua história? Será que isso revela algum canto da sua vida, da minha vida? O Deus de graça, misericórdia, esperança, poder e milagre deseja mudar o ciclo insano para um ciclo abençoador em nossas vidas. Todos nós temos algo que precisamos de ser quebrantados. Ou seremos quebrados porque somos orgulhosos e não buscamos a Deus, vamos bater a cara, como Israel, o povo fez, desobediente, abandonando ao Senhor. E hora que então a gente esgota todos os nossos recursos, todas as nossas tentativas, a gente fala, cansei, chega. Brigamos contra Deus, brigamos contra todo mundo, contra nós mesmos, e aí não tem mais recurso nenhum, então socorro. E aí o socorro vem e muda a nossa história. Mas não precisa ser assim. A gente pode buscar, quem sabe começar uma nova semana. Vocês percebem que as palavras aqui não estão no singular, mas estão no plural? O povo de Deus se reunindo e buscando quebrantamento. Será que Deus está falando para o Ministério do Contágio, que está nos abençoando, dirigindo esse culto hoje, que talvez o Contágio precisa fazer um jejum coletivo, uma vigília de oração, um jejum coletivo? Será que o Ministério de Jovens, o Ministério de Adultos, o Ministério de Idosos, de casais, quem sabe antes do acampamento, do retiro, para que Deus manifeste milagre e para que a palavra não seja apenas uma bela palavra, um excelente local, mas que o milagre do Senhor opere milagres nas vidas e quebre a desgraça do nosso engano, do nosso egoísmo, do quanto de egoísmo há entre nós casais? Precisamos buscar ao Senhor. Será que Deus está falando aqui, através desses versículos, Deus tem operado restaurações na sua família e talvez você como família precisa jejuar, precisa se arrepender, precisa clamar ao Senhor e dizer, Deus, nós estamos aqui confessando os nossos pecados, revela os nossos pecados, fala conosco por meio da Tua palavra. É interessante porque o povo de Deus ao longo da história, aqui também, eles não confessam apenas o seu pecado, mas eles entendem que o pecado do outro também é o seu pecado. Por que isso? Porque o povo de Deus é o povo de Deus e não o eu de Deus. Entre o povo de Deus não existe minha vida espiritual, existe a nossa vida espiritual. Se você está em pecado, eu preciso contribuir com a sua vida, eu preciso somar com a sua realidade, eu preciso entender que o jejum, que o quebrantar-se, que o confessar é algo que deve ser feito juntos, que eu me preocupo com a sua vida, você se preocupa com a minha, a gente caminha. O versículo 2 nos ensina que é simples, o manter-se restaurado ou caminhar para o caminho de restauração, eu preciso jejuar, eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar. Todos nós temos algumas áreas nas nossas vidas que nós não gostamos de confessar. Porque quando confessamos, nós demonstramos fraqueza. Quando nós confessamos, nós reconhecemos que nós temos parte no erro. E na verdade a gente quer que o outro muda. Mesmo que eu tenha 1%, o outro tem 99%, eu prefiro manter os 99% do outro para não ter que confessar a minha parte. Até beber um pouquinho d'água, porque esse negócio de confessar é um desafio para você e para mim. E você que diz que não tem, talvez você é o que mais tem. Perceba, pergunte para aqueles que estão mais perto de você. Faça esse exercício hoje, mas prepare-se para apanhar. Pergunte para quem está perto, olha, eu tenho confessado, tem alguma área que eu errei e não confessei? Eu preciso pedir perdão de alguma coisa? E aí o desafio vai um pouquinho mais. Pergunta para Deus se tem alguma coisa na sua vida que você não está enxergando e você precisa se arrepender. Você pode justificar os seus pecados, colocando em cima de alguém, de alguma circunstância. Você pode dizer que o problema é a sua mãe, o problema é o seu pai, o problema é o seu cachorro, o problema é o vizinho, o problema é a cadeira, o problema é o ar, o problema é a cor, sei lá. Mas Deus quer que a gente olhe para nós e que a gente enxergue a nossa realidade. O outro, Deus vai desenvolver a ação. Vocês conseguem entender que não sou eu que estou falando, isso é o texto? Jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça, os que eram da descendência, e aí continua descrevendo, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Para de se preocupar, de culpar o outro, de focar o outro, olha para si, coloca-se como o outro juntos. Nós somos um povo, nós somos a igreja de Jesus.
A sua casa é a igreja de Jesus, é parte da igreja de Jesus. O seu casamento, seus filhos, os irmãos que te incomodam na igreja. Um de nós pastores, com certeza tem uns que gostam mais de mim, outros que não gostam tanto assim. Assim é com o pastor Clóvis, assim é com o Josi, porque nós somos humanos. Mas vamos abrir mão disso e vamos buscar ao Senhor e entender que o pecado do outro também é o meu pecado. Porque se o outro está pecando é porque eu não estou contribuindo quanto eu poderia contribuir com ele. Eu não estou entendendo que nós somos uma comunidade, um povo de Deus. E quando a comunidade, o povo de Deus, confessa, se quebranta, jejua, lê a palavra de Deus, o Senhor vai transformando. Aplique-se na palavra de Deus, é o que o versículo 3 nos ensina. Pode passar mais 2 aí, queridos. Confesse é o segundo e aplique-se na palavra é o terceiro. Gente, essa é a realidade, é o beabá da vida cristã. Mas qual desses 3 aqui você tem ignorado na sua caminhada? Qual desses 3 você tem negligenciado? Eu não entendo o que é jejum. Tem uma série sobre jejum aqui da nossa igreja no YouTube da igreja, tem um também no meu YouTube, tem um resumo lá no meu Instagram. Estude, leia a palavra, descubra, pratique, mantenha-se no processo restaurador do Senhor. Confesse, para de justificar, para de apontar. Ainda que seja 0,5% de erro, Pai, eu não orei o suficiente, Pai, eu não amei o suficiente, Deus, eu não tive paciência suficiente. Seja o que for a tua parte, confesse, busque ao Senhor, para de dar justificativa, para de tentar esconder. Nós somos mestres em tentar esconder as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Isso não tem nada a ver com o povo de Deus. O povo de Deus é um povo que diz errei. O povo de Deus é um povo que reconhece que é falho, que vive muitas vezes num ciclo insano de engano, de pecado, de orgulho, de impaciência, reticências. Mas é um povo que diz que o Deus a qual ele serve não muda, o amor dele não muda, ele não abandona, ele não desiste, ele restaura, ele muda histórias. Esse não é você, esse não sou eu, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente pode pregar, esse é o Deus que a gente pode anunciar. Para de tentar ser Deus, Walter, para de tentar ser Deus, esse, aquele outro. Vamos deixar Deus ser Deus na nossa história. A gente erra, a gente falha, mas a gente tem um Deus que nos perdoa e nos transforma. Mas a gente precisa confessar, através de um jejum, através de um arrependimento, através da confissão. Mas nós precisamos da palavra de Deus. Alguns domingos atrás nós estudamos o capítulo anterior, o capítulo 8, nos falando da importância de lermos, entendermos e aplicarmos a palavra de Deus. Quantos de nós têm colocado como prioridade em suas vidas o estudar e aplicar a palavra de Deus? Mas Deus insistentemente, graciosamente, que não desiste de mim e de você, está nos chamando a um compromisso de estudarmos, conhecermos e aplicarmos a palavra de Deus. E aí o capítulo fala de novo, o beabá para a gente. Quem sabe de novo, Deus está te desafiando. A primeira coisa que você vai fazer todas as manhãs é ler a palavra de Deus, usando um devocional, usando um recurso, ou diretamente na palavra de Deus, se você já consegue fazer isso. Bênção do Senhor, jejuar, confessar, se arrepender, aplicar-se na palavra de Deus. O versículo 4 nos fala sobre o clamor, sobre a necessidade de clamar, de buscar ao Senhor. Gente, não parar, não dá para parar de fazer tudo isso. Pode passar o próximo aí para a gente, querido. Nós precisamos clamar, já foi lido, clame, está cansado de clamar, só diga socorro, não consegue clamar, chore, não consegue nem chorar porque as lágrimas se secaram, para na presença de Deus e fica ali, porque Ele sabe que a sua atitude é uma atitude de quebrantamento, de grito de socorro, mas não desista de Deus fazer em ti e através de ti a restauração que tanto Ele tem insistido em fazer. Seja uma restauração, ou seja, manter-se na restauração, jejue, confesse, arrependa-se, aplique-se na palavra, clame ao Senhor, louve ao Senhor, o versículo 5 nos ensina, o povo louva, o povo adora, o povo reconhece a grandeza de Deus. Não é isso que a gente faz como igreja? Não é isso que a gente faz nos grupos pequenos, nos ministérios? Não é isso que nós fazemos lá em casa, quando lemos a Bíblia, quando oramos em família? É continuar fazendo aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, ou voltar a fazer aquilo que a gente sabe a gente deixou de fazer. É difícil, é muito difícil, apesar de parecer fácil, apesar de ser um beabá, porque tem uma batalha espiritual, e essas coisas muito simples que a gente sabe, o diabo quer que você saia daquela porta, talvez até antes de sair daquela porta esqueça-se desse beabá, e viva a mesma desgraça, a mesma desconstrução, e a mesma ruína de espaços, entrando na sua vida, entrando no seu casamento, destruindo a sua história, acabando com aquilo que Deus está fazendo.
Mas o Deus de graça quer continuar restaurando. O Deus de graça, independente de quantas vezes a gente cai, quebra e desfaz, insiste em dizer para mim e para você: eu te amo e eu quero te perdoar e eu quero te restaurar. Mas precisa haver arrependimento, precisa haver confissão, precisa haver o buscar-se a palavra de Deus, o aplicar-se na palavra de Deus, o clamar ao Senhor, o adorar ao Senhor. Pode passar mais 2 aí para a gente, vai encher a tela agora. Além do louvor, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos, nesse processo de restauração, relembrar do caráter de Deus. Vocês perceberam que eu fui pulando os versículos e eu fui lendo ao longo do capítulo algumas coisas em destaque? Eu te desafio a chegar na sua casa, quem sabe já no carro, indo para casa aí em família, e lendo, né, algumas pessoas aí, quem não está dirigindo, vai lendo e tentando destacar a partir do versículo 6 o caráter de Deus em toda essa história e aquilo que Deus quer continuar fazendo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para nós, quando a gente olha para a nossa situação, quando a gente olha para a situação do outro, a gente se desespera, a gente quer matar o outro, a gente quer se matar, a gente quer morrer, porque nós somos marcados por uma história de fracasso, porque ser humano é difícil, é muito difícil. Mas quando nós olhamos para o caráter de Deus, e para aquilo que Ele faz na vida do outro, e para aquilo que Ele tem feito na nossa história, Vitor, obrigado, cadê o Vitor? Tá, acho que lá fora com os meninos na recepção. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele marca uma história de graça, uma história de reconstrução. E Ele quer fazer isso na sua história, Ele quer fazer isso na história daquele que você não suporta mais. Porque esse que você não suporta, Deus ama e Deus quer restaurar da mesma forma. E Deus faz e Deus opera, porque nós precisamos focar o caráter de Deus. Quando focamos o caráter de Deus, eu paro de julgar, porque diante da santidade de Deus, que é santo, que é justo, que é leal, versículo 33... eu vejo claramente que eu não sou tão bom quanto eu penso ser, que eu não sou tão justo quanto eu penso ser, que eu não sou nada leal na verdade. Mas o Deus de lealdade, o Deus de justiça, o Deus de fidelidade, chama a gente como eu e você, como esse que a gente não tem paciência, como esse que a gente não ama, para ser restaurado e viver a restauração. Se você está no processo de restauração, mantenha-se nele. Se você já está restaurado diante do que Deus tem feito nas nossas vidas, falando conosco através do livro de Neemias, continue restaurado, ouvindo as mesmas verdades da palavra de Deus. O próximo slide nos traz um versículo muito interessante que precisa nos contextualizar a respeito do Antigo Testamento. Nós vemos sempre no Antigo Testamento, não leio o texto ainda, olhem para mim rapidinho para você entender por que esse versículo do Novo Testamento aí. Todo o Antigo Testamento, ele está conectado com o Novo Testamento, toda a Bíblia é assim. E Deus sempre vai fazendo ali já demonstrações daquilo que Ele faria de forma perfeita em Jesus Cristo. E Deus lá no Antigo Testamento vai levantando homens, vai levantando mulheres, vai levantando circunstâncias de restauração, que na verdade já representam, mostram Jesus, que vem para restaurar as nossas vidas de forma perfeita. Deus levantou Neemias na história de um povo rebelde, como eu e você, a história de Israel, de uma forma imperfeito como eu e você, que Deus pode levantar, como levantou o Vitor, que é imperfeito como nós, para abençoar vidas, que podemos mudar histórias dentro de casa, na sociedade, na igreja. Mas vem alguém que é perfeito, que na verdade era só um reflexo daquilo que Deus faria de forma perfeita. E este alguém perfeito está revelado em todos os evangelhos, na Bíblia como um todo, mas no Antigo Testamento, essa luz que está apontando para Cristo, como Neemias, que talvez representava Cristo, esse Salvador que Deus levanta, de graça, misericórdia, que conduz o povo às mesmas coisas que a gente precisa fazer para ser restaurado e para se manter restaurado. Mas vem Jesus. Vem Jesus para fazer o que eu e você não pode fazer. Vem Jesus para nos alcançar na nossa miséria, na nossa incapacidade, na nossa fraqueza. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho. Quantos caminhos estão gritando na sua porta? Quantos caminhos estão tentando te seduzir? Quantos caminhos estão tentando te desviar? Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Quantas mentiras e ilusões tentando propor para você solução e reconstrução. Mas Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade.
Quanta vida mentirosa e ilusória tentando nos apresentar de insuficiências, que na verdade passam e deixam marcas e desgraças. Mas Deus bate a nossa porta, do Antigo ao Novo Testamento, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é a vida que vegeta, não é a vida que vive no desespero, na desgraça, na ansiedade, no descontrole, na ira, nisso, naquilo outro, num vício, seja o que for. É a vida plena, é a vida de paz, é a vida de alegria. Talvez você ouça isso e você diz: mas isso é impossível para mim, isso é impossível para a minha história. É mesmo. Por isso Deus enviou Jesus Cristo, para romper a história e nos alcançar com um Deus que faz possível na sua história e na minha história aquilo que é impossível para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos ir a Deus por meio de Jesus Cristo, o único caminho que nos conduz à vida de verdade. E vamos resumir então o que fazer depois de restaurado, ou o que fazer para ser restaurado ainda que sua vida esteja destroçada. Passa para a gente o próximo slide, por favor. Continue usando os recursos espirituais: Bíblia, oração, jejum, confissão, igreja, comunhão. Desenvolva hábitos que te ajudem a lembrar do caráter confiável e amoroso de Deus. Quem sabe mais louvores, quem sabe um pote de gratidão, vai colocando lá, escreva você, sua família, gratidões, e coloque de tempo em tempo, leiam e orem agradecendo por aquilo. Quem sabe mais comunhão cristã. Essa igreja poderia ter mais de 20 grupos pequenos, mas tem uma quantidade. Glória a Deus por essa quantidade que tem, mas a gente pode ter mais, melhorar a nossa comunhão. A gente pode sair daqui e ao invés de ir para a nossa casa comer um pãozinho com mortadela, a gente pode dividir o pãozinho com mortadela com mais alguém e orar junto, bater papo junto. Deus pode nos esticar. É o beabá da vida cristã, que restaura por completo, quando Cristo é o centro das nossas vidas. E uma frase final para a gente lembrar tudo que Deus tem nos ensinado nesse capítulo, uma tentativa no próximo slide. Eu vou ler primeiro e depois vou pedir para vocês lerem também, encorajando e dizendo essa frase para você mesmo e para o seu irmão. Mantenha-se no caminho restaurador, usando os recursos do Senhor. Mantenha-se no caminho restaurador, usando os recursos do Senhor. Antes de vocês lerem, gente, não tem nada nem ninguém que pode mudar a sua história, a não ser usar o simples do beabá, de tudo aquilo que a gente ouviu da palavra de Deus aqui. Nada vai mudar a sua história se você ignorar o beabá daquilo que Deus falou. Seja arrependimento, que precisa se arrepender, seja quebrantamento, seja jejum, seja a palavra, seja oração, seja louvor, seja comunhão, seja o que for. Aquilo que Deus está te desafiando, vai mais além. Me ajude a pregar para você mesmo e para os nossos irmãos. Vamos lá, vou contar até 3, aí vocês leem, por favor. 1, 2, 3 e... Todos os outros recursos podem ser adicionados, mas o que vai fazer a diferença, de verdade, são os recursos do Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vou chamar a equipe de louvor já para tomar os lugares aqui. Ore ao Senhor. De olhos fechados, cabeças baixas, eu quero fazer um desafio com vocês. Eu quero fazer um primeiro desafio com você, marido, com você, líder da sua casa. Talvez você precisa chegar na sua casa hoje e pedir perdão. Todos de olhos fechados, cabeças baixas. Talvez você precisa acabar o culto e sair correndo para o carro e de repente nem chegar em casa e no carro já falar: família, eu preciso pedir perdão. Eu não tenho sido um líder espiritual. Eu tenho negligenciado o beabá da vida cristã e nós estamos sofrendo por isso. Eu tenho culpado tudo e todos, mas eu sou responsável por isso. Talvez você, esposa, precisa fazer o mesmo. Será que nós temos filhos aqui que estão culpando os pais, mas que na verdade o problema é como você está olhando para a circunstância ao invés de olhar para Deus e para a palavra de Deus? Eu quero desafiar os pais, eu quero desafiar as esposas, eu quero desafiar os filhos. E você pensa que você, irmão, ficou de fora? Eu quero desafiar você também. Talvez você precise procurar um irmão aqui da igreja que você ofendeu, que você foi indiferente, que você julgou.
Talvez você precise procurar um irmão dentro da sua casa, de sangue, que você tem sido indiferente, que você tem sido acusador ao invés de ajudador. Nós precisamos ser o que Cristo é para o povo de Israel e para nós, para o outro. Quero desafiá-lo. Talvez você já desistiu de você, da sua história, da restauração que Deus deseja fazer na sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus não desistiu. Eu quero te dizer que nós, pastores, não desistimos de você. Eu quero te dizer que essa igreja não desiste de você. É verdade, às vezes algum de nós, pastores, desistimos, porque a gente é humano. É verdade, às vezes alguns de nós, irmãos, desistimos. Mas Deus sempre vai levantar alguns de nós para insistir comigo, insistir com você. E apesar de nós, Deus vai restaurar. De olhos fechados, cabeças baixas, eu quero que você que foi desafiado em algum desses 6 pontos, a viver a restauração, a manter-se na restauração, a levantar-se onde você está e dizer: Deus me fortalece, Deus me fortalece nessa caminhada. É a sua atitude de coragem diante de Deus, é a sua atitude de clamor diante de Deus. Se você quer se colocar diante da sua família, diante de alguém, coloque-se em pé, levante-se, vamos orar juntos. Nós temos um corajoso, agora nós temos mais que 10 corajosos. Agora Deus está levantando um exército, porque Deus vai fazer restauração. Deus não mudou. Deus não mudou. Eu e você falhamos, eu e você erramos. Pessoas que nós amamos erram, falham, mas Deus é justo, Deus é bom, Deus é poderoso. Levante-se, levante-se, levante-se diante do exército que Deus quer fazer lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Levante-se na presença de Deus dizendo: aqui estou, usa-me, opera, restaura, transforma. Deus, o Senhor está vendo aqueles que o Senhor levantou diante de ti. Eu também estou aqui, cheio de gratidão, cheios de gratidão, porque Tu és fiel, Tu és justo e nunca mudou e nunca mudará. Obrigado porque mesmo quando as circunstâncias nos deixam desesperados, sem esperança, sem força e sem vontade, o Senhor insistente, de amor e graça, levanta a Tua palavra para dizer verdades encorajadoras. Obrigado porque na história de um povo rebelde, que descumpriu a parte contigo na Tua aliança de amor e graça, o Senhor não virou as costas, mas o Senhor permaneceu à disposição. Obrigado porque quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve. Olha para nós, olha para essas histórias, olha para aqueles que nem conseguiram colocar-se em pé diante do Senhor. Em nome de Jesus, toca. Em nome de Jesus, opera os mesmos milagres que o Senhor tem feito ao longo da história, em nós e através de nós. Mova-se em nós, ó Deus. Dispõe os nossos corações a usar os recursos da Tua graça, da Tua palavra, do Teu reino. Quebranta-nos. Traga o arrependimento àquele que precisa se arrepender. Traga, Senhor, a contrição àquele que precisa de contrição. Em nome de Jesus. Impulsiona-nos a clamar, a adorar, a buscar ao Senhor com todos os recursos que o Senhor nos dá. Nos ajude a parar de apontar o outro. Nos ajude a reconhecer o nosso problema e nos colocarmos diante do Senhor que tudo soluciona. Em nome de Jesus, opere em nós milagres. Em nome de Jesus, olha para cada vida, para cada história, para cada pessoa que se coloca diante do Senhor agora. E opere em nós aquilo que somente o Senhor pode fazer. Visita, Pai, visita aqueles que nós amamos e temos clamado ao Senhor por salvação. Visita, Pai, aqueles que nós temos clamado para que volte para o Teu amor, para a Tua graça. Nós insistimos, opera milagres em nós. Visita, Senhor, os cantos e as áreas das nossas vidas que precisam de arrependimento. E na nossa cegueira, na nossa burrice, somos cegos e não vemos. Visita, Senhor, as nossas vidas. Deus, usa cada recurso, usa cada área das nossas vidas. Usa os recursos que o Senhor tem dado. Levanta pessoas à nossa volta e nos leva a mais e mais restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tomar os seus lugares. Amém, amém.